Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Estou aqui com a Ingrid, maravilhosa, belíssima, está impactado com a sua beleza aqui. Ah, linda você. Além, né, da externa, uma pessoa muito do bem, que vai falar sobre a atuação, né, do farmacêutico clínico e com um olhar humanizado, né, que a gente precisa falar sobre isso, está faltando, né, infelizmente, esse cuidado, esse olhar diferenciado sobre o paciente. E fala para todo mundo aqui quem é a Ingrid. Primeiramente, obrigada, viu, por você estar aqui. Eu que agradeço, prazer é todo meu. Você é uma pessoa muito do bem, a gente vê o seu trabalho ali na região, como eu te disse, você está bem conhecida, Caramba. É, muito Ingrid, você veio de legal. Barra Mansa, né? Barra Um Mansa. abraço para os farmacêuticos de lá, viu? Obrigada, obrigada. Pessoal de Volta Redonda também, porque é bem Olha, pertinho, é, te conhecem. Então, agradecer mesmo e pela oportunidade de divulgar um pouquinho aqui do serviço, né? E, e de falar um pouquinho da nossa profissão que é tão linda, né? Primeiro eu queria começar falando sobre mim mesmo. Eu sou a Ingrid, como você bem colocou, sou farmacêutica apaixonada, acadêmica de medicina hoje. Então, a olha, essa parte farmácia eu não sabia, não estava aí nos é, bastidores. é, Surpresa também, não isso, sabia, que esqueci de legal. falar. Eu sou acadêmica de medicina hoje, estou no 4º período e sou mãe da Lívia e do Vitor, casada. Minha xará. É, uma gracinha, por isso você é linda, maravilhosa, igual a minha filha. E, assim, uma vontade enorme de fazer a diferença, né? Eu acho que é isso que importa. Eu acho que a gente vem com um propósito. Se a gente perder esse propósito, fica muito difícil, né? Eu acredito que você sente um vazio, uma procura gigantesca, né? A gente acaba falando, ai, vou comprar uma casa, um carro, vai se ocupando dessas coisas, e quando, na verdade, é só vontade de servir, fazer o bem e poder contribuir. Então, eu sinto muito essa necessidade, né? E aí, partindo disso, sempre procurei alguma coisa que pudesse me aproximar das pessoas. Porque desde pequenininha sempre tive essa vontade desse cuidado, criada na roça, né? Meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe são pessoas muito humildes. A gente foi criado com a medicina eh, popular, né? Com os chazinhos, você falou mais agora há pouco sobre os fitoterápicos. E aí a gente fazia macerado, fazia, e eu tinha muito essa curiosidade, e aí, será que isso funciona, não funciona? E se a gente precisasse, tivesse que expectorar, era aquele papel tipo de açougue, né? Passava aquela banha de carneiro quente, colocava. Então, assim, cheio de medidas físicas também. Eu sempre fui muito apaixonada pelo cuidado e eu tive a sorte de, no 2º grau, ter uma farmacêutica como professora e eu fui bem direcionada, né? E falar assim, hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer a diferença na vida do paciente, seja na drogaria, seja no hospital, e, e contribuir assim de forma muito significativa para a qualidade de vida dessas pessoas. Primeiro, a gente precisa gostar de gente, né? Que é o principal. A gente tem que ter uma coisa que é muito legal, que assim, eu acredito que o desenvolvimento pessoal ele é o melhor presente que você pode deixar para qualquer pessoa na sua vida, das pessoas que você ama, né? Principalmente, porque se você se desenvolve como pessoa, você busca crescer, aprender, seja em que área for, pessoal, espiritual, profissional, você cresce, tudo fica mais claro e você ama mais, você julga menos, faz menos juízo de valor, você tira a armadura e você pensa, ai, não vou fazer porque a pessoa não faz. Não, você deixa de pensar isso. Você faz por puro prazer, porque você descobriu a sua missão. Eu acho que é por aí. Então, antes, uma dica aqui para quem quer ser farmacêutico clínico, gostar de gente. Então, assim, uma coisa que eu acho importante falar, que a gente vai ajudar muito as nossas equipes, já que a gente vai ser líder e a gente tem setores interfaceados, a gente vai preparar os nossos auxiliares e vai estar ali com a enfermagem, com todo mundo. É a gente ter essa capacidade de compreensão do outro. Então, falar um pouquinho aqui sobre uma coisa que eu aprendi, eu gostaria de passar, que eu acho muito interessante, que é um conceito do Carl Rogers, da medicina, do cuidado centrado na pessoa. Não só da medicina, né, de um modo geral, mas do cuidado centrado na pessoa. O que é isso? A gente para de olhar a doença e a gente olha o paciente, a gente olha o todo. Para a gente fazer isso, a gente precisa ter empatia. E o que é empatia? É a gente olhar para o outro com o ponto de vista do outro, sem a nossa interferência, sem a nossa bagagem, tentar entender ali, sentar do ladinho na cadeirinha dele e tentar entender o que ele pensa.
A gente precisa ter aceitação positiva e incondicional. O que é isso? A gente vai aceitar tudo do outro? Não. A gente só vai entender que aquela pessoa está fazendo melhor com o nível de consciência que ela tem. E é o melhor que ela pode fazer naquele momento. Então, acolha. A sua missão, a sua função enquanto farmacêutico clínico é acolher. Enquanto profissional da saúde, né? Eu acho. Você não está no direito para julgar, né? E nem, assim, nem que tivesse. Eu acho que a questão pessoal você não vem ao caso, né? Então, olhar o outro, assim, acolher mesmo, tentar entender o que levou e para ajudar, não é para curiosidade, para tentar ali ajudar na prática clínica que vai dar muito certo. E congruência. Congruência é a gente saber o horário certo de parar. Se num dia eu não estou bem para trabalhar, eu tenho que reconhecer o meu limite e falar hoje não vou conseguir porque eu vou dar uma péssima assistência, eu tenho que ser capaz de chegar para o meu coordenador, para o meu amigo e falar, segura para mim hoje, porque senão você não vai dar o seu máximo e o paciente ele precisa de você, né? Eu acho que é por aí. E uma coisa que eu aprendi com um professor da faculdade, que é para não prolongar tanto essa introdução, mas só para falar que é tão importante a gente ser humano, porque a gente vai cuidar de gente, que é uma escadinha que no meu primeiro dia de aula com ele, ele escreveu no, e eu vou levar isso para minha vida inteira. E que é o seguinte, o primeiro degrauzinho é o de construção de conhecimento, e a gente vai ter que lutar bastante para a gente adquirir isso. Vai ter muita dificuldade, pode ser que tenha, mas sempre saber o propósito que você tem, né? E o conhecimento vai te ajudar a crescer, conforme eu disse, desenvolver. Depois do conhecimento, a gente vai ter persistência, porque a gente vai ter que se especializar, a gente vai para um setor ou hospitalar ou drogaria, isso vale para qualquer outra profissão que não farmacêutico, e a gente precisa, então, persistir, continuar, buscar crescer como pessoa, profissional e etc. E a gente precisa ser tolerante. Tolerante porque quando você vai adquirindo conhecimento, às vezes a pessoa fala assim, não aceito sua opinião, você sei mais que você. Não, aprenda a descer a escada, porque as pessoas que estão lá embaixo também têm o ponto de vista delas. E muitas vezes, na hora que a gente está na troca de conversa, a gente aprende muito, 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 muito. Isso vale para os auxiliares que a gente tem dentro da farmácia, por exemplo. Quantas vezes eu não aprendi ali na conversa com eles? Não é porque eu sou graduada, eu sou melhor de jeito, eu sou só uma líder ali. Eu acho que eu estou para organizar, né? Assim. E a humildade. Então, tolerância para a gente conseguir saber que a gente não é melhor que ninguém, que a gente tem que saber se o outro ali está com um mecanismo de defesa, se ele está nervoso, o que está acontecendo. Existem os mecanismos de defesa e a gente só precisa acolher que a gente está num ambiente que já é muito difícil, né? E falando aqui de hospitalar. Por último, humildade, que eu estou tentando todos os dias, né? Humildade para a gente saber reconhecer que tem que descer de novo, humildade para a gente saber que a gente sempre vai aprender, que o nosso conhecimento de hoje vai, né? A gente vê aí os artigos, o nível de evidência é altíssimo. Fiquei até emocionada que você falou. O nível de evidência é alto e vai embora. E aí você fala, uai, mas era uma verdade que muda. Então, né, é um conhecimento que vai. Então, o primeiro ponto é esse, a gente ser humano, né? A gente vai abordar muita gente ali com muita dificuldade. E sabendo disso, então, antes de entrar ali na parte da farmácia, a gente consegue ajudar os familiares também. E o próprio paciente, né? Porque, por exemplo, se você pega um paciente ali com distúrbio eletrolítico, você estudou, você sabe que esse paciente pode estar desorientando, né? E aí você vai à beira-leito ali, a familiar tá triste porque o paciente tá xingando e tá arrancando sonda e arrancando tudo e grita. E a gente vai lá, graças a Deus que a gente, né, tem esse conhecimento, a vontade, né? Porque a partir do momento que você é farmacêutico clínico, você vira pesquisador, né, Liv? Você pesquisa, né? Quando a gente vai... Eu vou falar de uma etapa desse processo aí que vocês vão entender melhor. E aí a gente consegue chegar nesse paciente sabendo já o que pode estar acontecendo com ele e como que você vai abordar. Então, esse paciente com distúrbio eletrolítico que está desorientado, xingando o familiar, esse familiar está triste, porque o ente dele já está no hospital e ele está triste porque está sendo xingado. Então, eu falo, meu Deus, não vou voltar com esse paciente, não vou voltar aqui pro meu pai, não gosta de mim, entendeu? Não quero mais, não é. Então, a gente olhando ali, ó,
fica calmo, seu pai só tá ali, ó, tá repondo sódio, tá vendo? Daqui a pouco vai voltar ao normal, fica tranquilo que não é nada pessoal com você, e a gente explica depois, volta lá, tendo a oportunidade, fala com o paciente também, porque ele se sente culpado, porque muitas das vezes ele tem noção da agressividade que ele tá tendo naquela hora, para ele não sentir culpa, porque ele também não queria ser, né, bravo com o familiar. E a equipe que eu falei anteriormente. Então, se a enfermagem, por exemplo, sabe disso, se a gente consegue ali nesse momento falar, olha, porque às vezes a farmácia a gente brinca que é a cozinha do hospital, né, Lívia? Chega lá, todo mundo reclama. É a lixeira emocional. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer essa medicação naquele paciente lá, não. Tá xingando. Você acredita? Me xingou de tudo que foi na. Pô, não é pessoal, não. Fica tranquilo. Ele só tá assim por causa da patologia, do jeitinho que ele internou aqui. Então, assim, paciência, ele nem te conhece, como é que ele vai ter raiva de você? E a gente consegue, é tão bacana, que a gente consegue ir ajudar a equipe, ajudar o paciente e, assim, proporcionar uma qualidade melhor, né? E falando um pouquinho da rotina, então, assim, quantas coisas a gente consegue fazer avaliando o paciente, né? Como pessoa e não como só doença. Então, eu tive um caso que é até extra-hospitalar, porque eu sou muito curiosa. E aí, na época da pandemia, eu me enfiei num grupo de imunologia para estudar sobre as cascatas, né, de citocina. Sempre gostei demais de imuno. E aí, tá lá nesse grupo e eu acabei conhecendo umas mães que aí a gente criou um grupo de autistas. Vou resumir a história que é longa. E aí é de mães de autistas. E aí aí elas contavam um pouco da história ali e a gente tinha conversado um pouco antes. Eu falei assim, olha, o autismo ele é multifatorial. Então, muitas das vezes, como as doenças psicológicas, às vezes avalia a base, avalia o ápice e não avalia a doença de base ali, né? Então, como é que a gente poderia fazer? Criamos o grupo, começamos a estudar para ver se poderia ter alguma, naquele contexto, alguma parte imunológica alterada. Aí, o que a gente observou? Uma mãe falou, olha como que você entender um pouquinho, porque é um pouquinho só, porque a gente tem mais de 6.000 moléculas, então a gente estuda diariamente. Então, a gente querer fazer essa pesquisa é importante. Então, esse paciente estava lá, a mãe falou assim, olha, eu uso uma medicação e eu percebi que meu filho fica menos agitado, fica mais tranquilo. Quando eu olhei a composição, ele tinha um anti-histamínico. Uhum. Eu falei, opa, realmente vai ficar mais tranquilo mesmo, né? Tal. Mas não parei, não. Eu falei, será que pode ter alguma ligação com o sistema imunológico mesmo? Aí eu, porque muitos deles atravessam a barreira hematocefálica, a gente sabe que vai causar sonolência, vai dar aquela. Mas esse nem era. Então eu falei, uai, será que ele tem algum distúrbio ali de albumina, alguma coisa deslocando esse fármaco? Vamos pesquisar, vamos ver. Aí ela falou, Ingrid, eu fiz um painel imunológico e eu tô achando que esse menino tem uma imunodeficiência ali em tal parte. Aí eu falei, não, eu avaliei, falei, eu acho que não. Eu olhei esse exame aqui, eu não estou 100%, que eu ainda não sei avaliar, mas eu acredito que tem aqui na liberação de histamina, porque eu associei com o fármaco. Porque, enquanto farmacêutico, a gente não tem condição de dar diagnóstico, mas a gente consegue acompanhar por exame a farmacoterapia, né? E aí, quando eu fui ver, eu falei, olha, esse menino teve contato com algum desses patógenos aqui? Pesquisei, ela falou, teve, com 9 anos, Ingrid. Ele teve um carrapatinho do esquilo. Falei, tá, vamos ver se não é Lyme crônico? O que aconteceu? Conseguimos um médico especialista em Lyme crônico, direcionamos o paciente. O menino tinha diagnóstico de espectro autismo, Tourette e etc., desde os 9 anos. Quando fomos avaliar, ele tinha Lyme crônico diagnóstico. Então, Caramba, mas como assim? é porque ele é imunodeficiente primário. Então a gente estendeu a consulta e A aí gente foi estuda isso lá no laboratório. e aí ele foi para um imunologista. E aí o imunologista rastreou e percebeu que ele tinha imunodeficiência primária. Então Gente. ele não fez hemólise Mas ela falou que ele teve esse contato com com carrapato 9 anos de idade. E no aí Brasil? não, nos Estados Unidos. Ah, Nos Estados Unidos. E porque ela a gente vê muitos casos lá, por isso que eu falei, no Brasil, né? não. Fiquei, Aqui a agora gente tem entendi. até ainda uma certa Sim, dificuldade de diagnóstico, sim, né? sim, E aí a gente conseguiu um especialista, inclusive brasileiro, sim. e ele que triou tudo isso. E o menino começou a fazer, aí já viu que ele era imunodeficiente mesmo, não fazia resposta e tal. E aí,
quando ele entrou com o tratamento de Lyme crônico, Gente. ele saiu do espectro. Hoje ele tá na faculdade, tem uma vida normal. Ele não era autista, ele tinha um problema de base orgânica. Então, assim, Gente. a gente Olha só, consegue. né? Quantas outras pessoas não sabem. Então, agora, o que, que a gente está fazendo? Assim, aproveitando a faculdade, eu tenho pedido muita palestra assim, para imunologistas, porque, por exemplo, se a gente pensa na imunodeficiência primária, a gente tende ali para o paciente. Imagina uma criança que é imunodeficiente, ele não pode fazer vacina com vírus Uhum. ativo, né, atenuado. Então, ele tem que fazer a celular. Então, até nisso, a gente já começou a abrir, expandiu nossa cabeça para isso. E aí, a gente está conseguindo agora, nas consultas, pensar assim, vamos avaliar melhor as reações adversas, notificar, porque a gente tem uma subnotificação, já puxando para uma outra área, mas é Uhum. um caso que eu gostaria de falar, porque foi por conta da medicação. Então, eu avaliei. Gente. Nem tinha começado a medicina ainda, era para fins Uhum. de avaliação, de monitoramento farmacêutico ali, de entender a reação mesmo, e acabou chegando no diagnóstico sem, por pesquisar, por querer. Acho que assim, o farmacêutico ele tem que pensar na personalizar o tratamento do Com paciente, certeza. né? Olhar o paciente como todo mesmo, Sim. cada característica. Gente. E é muita história, viu? Muita história E mesmo. quando você falou Lyme, eu fiquei assim, porque a gente comenta isso lá no laboratório, né? A gente trabalha com outras patologias ali do carrapato, né? Trabalha na parte celular. Só que eu lembro que isso, assim, eu trabalho com 99% veterinário, então Aham. eles falam muito sobre isso. Por isso que eu falei, no Brasil, né, que eu não sei, eu não lembro se tem relato, acho que aqui não tem, né, no Brasil. O Brasil é muito difícil É, de diagnosticar o acho que até Lyme. aquele cantor, né, o Justin Bieber, não sei se ele alguma coisa que aconteceu, que eles estavam comentando esse dia no laboratório sobre isso. É por isso que me chamou a atenção, que eu falei, ué, olha como a gente pode estar inserido em muitas Muita áreas, né? coisa, muita coisa. Então, como que a gente consegue isso? Saindo lá da farmácia, então vai falar assim, ai, não dou conta de fazer. Dá conta, pelo menos, Sim. de pegar o setor crítico. Vai lá na UTI, Uhum. dá uma voltinha. E outra coisa legal é porque a farmácia fica muitas vezes com papel ali, com o paciente. A gente não vê o paciente, né? Se você não for clínico, você não sai da farmácia. Então, eu gosto muitas vezes de pegar um paciente específico na farmácia, pegar um dos auxiliares e levar lá no paciente. Falar, tá vendo? Não é só um papel, não. Faz o seu serviço bonitinho, porque olha como que você contribui. Tá vendo? Esse paciente está recebendo a medicação que você preparou lá, com todo carinho, não atrasou. Tá vendo? Tá contribuindo. Porque às vezes a pessoa não tem noção como o trabalho dela muda, Total, a rotina ali. Ele não total. tem noção. É verdade. E aí, falando de como que a gente pode ser mais Uhum. humano, da rotina ali, Uhum. como é que o farmacêutico trabalha, né? E aí a gente chega ali no setor, falar só um pouquinho da rotina Uhum. farmacêutica. A gente tem as etapas da farmácia clínica, que consiste na validação, que o farmacêutico vai pegar a prescrição, vai avaliar a dose, frequência, diluição, uma coisa mais grosseira ali, porque você tem que deixar logo para o auxiliar separar, né? E aí, posteriormente, você seleciona os pacientes que você vai avaliar. E aí existe um score farmacêutico, se for para os pacientes da clínica, que vai te pontuar e falar, ó, esse paciente tem grande chance de evoluir com pior ali com o uso da medicação. E os críticos a gente já analisa sem o score, que é da UTI e vermelha, né? E aí, como que a gente faz? A gente vai lá e faz a reconciliação. O que é reconciliação? Por isso que é muito importante a conversa, a humanização, querer saber a história do paciente, né? Porque com 6 minutos aí, vai lá e fala, dá suas medicações e vamos embora, não vai ajudar, não. Tem que ter paciência, amor, cuidado. E aí a gente vai perguntar quais as medicações ele usa, qual o histórico de doença dele, se iniciou alguma medicação tem mais ou menos aí 1 mês, porque tem medicação que a gente sabe que a dose de depósito vai demorar pelo menos aí 1 mês Uhum. para fazer efeito, começar a fazer os eventos adversos também. E aí a gente correlacionar isso, a gente pergunta se faz as bombinhas, né? Os corticoides inalatórios para a gente poder avaliar ali a cavidade oral e não deixar evoluir com piora, causar evento adverso por conta de candidíase. Então já orienta ali naquele momento, ó, vai ficar aqui, mas lembra sempre de escovar o dentinho, já Uhum. começa a orientação assim. Já vê se estava tomando a medicação certa. Então, o farmacêutico ele sempre pensa que o paciente foi parar no hospital não é por conta da doença, não, né? É por conta do medicamento. A gente já vai com esse olhar e É. já fala assim, a investigação já começa. Não, será que esse paciente já fez a reação adversa ali e é por isso que ele está internando? Então, nosso foco é esse, não é dar diagnóstico e é justamente olhar com esse olhar do medicamento ali no todo, não do medicamento só, avaliando o que causou ali para o paciente. E
Então a gente avalia se está urinando, porque isso impacta, se está comendo, se tem medicação que acelera a motilidade. Então a gente avalia esse paciente da hora que ele ingere medicação, como está ingerindo, até a hora que ele está excretando. Então, se ele tem se ele não está absorvendo bem, se ele tem um resíduo gástrico, né? Então é importante a equipe multi ajudar a gente também. Então a gente conhecer os setores dos outros é super importante. Como a equipe multi ajuda, né? Quanta coisa eu aprendi com a nutrição. Porque se a gente olha um paciente em sonda e sifonagem, você sabe que não vai poder colocar comprimido para ele. Então, se já tem comprimido, você não vai passar vergonha de sugerir para o médico, né? Vai falar, não, não tem jeito. Então, o que é isso, né, gente? Resíduo gástrico é quando o paciente tem uma estase, ele não tem a motilidade intestinal ali, e ele acaba acumulando um resíduo no estômago, porque não drena. Então, não tem como uma medicação de via oral fazer efeito ali para ele, não vai absorver, né? Então, a gente pensa no quê? Ah, doutor, vamos avaliar um procinético, que vai ajudar na motilidade, se não tiver uma obstrução que seja cirúrgica, a gente olha antes o prontuário. E aí a gente avalia melhorar a peristalse, e aí ajuda esse paciente a sair logo da sonda, e já vai começar com as medicações que já fazia ali de uso prévio, porque senão vai ficar controlando com via endovenosa, vai prolongar tempo de internação. Quanto mais tempo esse paciente ficar sem alimentação, mais o intestino dele vai ficar com as velocidades atrofiadas, risco de translocação de bactéria, né? Porque se a gente tem intestino velocidade, vai ficando próximo da circulação ali, o risco de aumentar a chance de infecção ali hospitalar é grande, então a gente vai segurar esse paciente ali para fazer mais antibiótico. Então a gente contribui até nisso, né? Pensar ali, ai, doutor, e como é que a gente pode fazer para avaliar ainda mais? Se a gente precisa de um exame e o paciente não tem, não pode ter vergonha. Chega no médico e fala, doutor, tem como pedir esse medicamento, esse exame por aí, porque eu precisava avaliar isso? Ah, mas por quê? Ah, o pH da urina. Se o fármaco ali tem uma característica básica e o pH da urina está ácido, eu vou excretar esse fármaco mais rápido. Então, eu estou percebendo que o senhor está aumentando a dose ali, mas será que esse pH da urina que não está alterado? Então, a gente pensa todo, né? Dando exemplos aí. A gente chegou um paciente com uma hipertrofia, uma hipertrofia não, uma rigidez muscular muito intensa que evoluiu com piora em 24 horas, né? O médico já foi logo pensando, já foi fazendo a TC e etc. E quando na avaliação a gente viu que esse paciente, graças à nutrição que pediu o exame de albumina para ele, porque estava com esse protocolo, a gente foi capaz de avaliar o quê? Que a albumina baixa dele, ele fazia uso de 3 medicações, estalopram, prazolam e levomepromazina. E o que que ocorreu? Como o levomepromazina tem forte ligação com proteína plasmática, a albumina estava baixa, ele ficou livre. Então, ele evoluiu com síndrome neuroléptica maligna. E aí a gente pediu a suspensão do fármaco e pediu para ele avaliar se poderia ser isso mesmo do ponto de vista do diagnóstico médico. E a gente conseguiu o resultado, suspendendo a medicação, fazendo medida de suporte, e ele estava com hipertermia já. Então, Meu Deus. e a gente conseguiu ajudar nesse processo. Paciente de CTI, olha, gente do céu, é muita história, viu? Mas a equipe multidisciplinar, né? Como ajuda, né? Muita coisa. Se a equipe. E a partir Você do falou médico, nutricionista, farmacêutico, todo mundo, enfermeiro, todo mundo fono, pensando. muita gente associada, porque você aprende o trabalho do outro, fica tudo mais fácil para você avaliar enquanto farmacêutico. E teve uma vez um caso, esse daí, nosso Deus. Eu tô contando assim, gente, da humanização, porque eu acho que dá para inserir no Sim, contexto, sim, um sim. contexto técnico, junto com o paciente, casos reais, que a gente vê como que a gente consegue ajudar esse Uhum. paciente. Batendo toda hora. Gesticulando. Teve uma vez, quando eu entrei no hospital, por um tempo eu saí do hospital porque eu fui me aventurar na drogaria de abrir uma drogaria. Hum. Sempre gostei de hospital, falei, não, agora eu acho que eu vou abrir uma drogaria e tal. Mas não aguentei, porque o hospital é uma cachaça, né? Voltei pro hospital. Aí, no primeiro dia de plantão, eu peguei um plantão noturno e eu dei de cara, chegando pra pegar o plantão, chegou uma mãe com um suplementozinho, né? Não vou falar a marca, mas um Uhum. suplementozinho ali, bebida láctea. E aí ela falou assim: onde que é o CTI? Eu falei: ah, vou com a senhora. Peraí um pouquinho. Deixei a bolsa correndo, fui lá. Falei: a senhora tá indo no CTI visitar alguém? Ela: meu filho, minha filha. Porque tá muito grave. O médico falou comigo que eu podia vir ver ele hoje, porque ele não vai passar de hoje, não. Tá muito grave. 20 e poucos anos. E nisso eu fui descobrir a história dele.
Deixei ela lá no CTI, entreguei, sentei, fui avaliar o prontuário. Aí eu fui descobrir, ele era um técnico de enfermagem da equipe, só que eu era nova, não havia conhecido. Depois de um tempo que me falaram. E aí eu fui avaliar a prescrição e eu vi que a sonda estava posicionada no estômago. E ele fazia antirretroviral. E o que que Hum. aconteceu? Ele estava com uma norepinefrina, o que que é isso? De 40 ml hora. Então a gente fala que é um prognóstico péssimo, muito ruim, porque a pressão dele estava lá embaixo. Então, nora é um vasoconstritor, né? Se a gente usa um ml hora de 40 ml hora, que significa que a pressão desse paciente está lá embaixo, e ele está chocado mesmo. Então, assim, risco de morte muito, muito, muito grande. Por isso que é um prognóstico que a gente fala de reservado, né? E aí, ela chegando, o médico tinha falado com ela e eu vi isso, 40 é melhor. Comecei. Falei, meu Deus, o que dá para fazer nessa prescrição? Fui lá, avaliei e falei, não, vamos pegar esse daqui, tem como passar esse antirretroviral de comprimido para líquida? Porque vai absorver melhor? E aí, porque onde a sonda estava posicionada, ele falou assim, aí eu já levei toda a intervenção que eu ia fazer. Aí, na época, eu lembro que a gente mexeu, colocou ali. Eu não lembro muito bem as medicações que foram, mas não vem ao caso. Mas a intervenção foi feita. E o principal era o antirretroviral, porque a carga viral dele estava muito elevada. E o que que isso acontece? Um processo de inflamação, a gente tem uma vasodilatação enorme, né? Porque as células estão o tempo todo tentando migrar, fazer diapedese para o tecido, liberando óxido nítrico, e você vasodilata. Então, como a pressão é proporcional à área maior, a pressão cai, né? Inversamente proporcional. E aí, o que que aconteceu? Quando a gente fez as intervenções que eu consegui pegar a medicação, primeiro a gente mexeu no que dava à noite, de 40 ml hora, em 2 horas a medicação caiu para 10 ml hora. Eu falei que só com a intervenção que foi feita. Falei, opa, Ele tá reagindo. legal, tá reagindo. 10 ml hora, eu falei, já tem chance. Então amanhã cedo, tinha que ir embora, porque o plantão era de 12, não fui. Falei, vou pegar esse paciente aqui, fiz isso várias vezes já, tá? E vou pegar esse paciente e a gente vou ver no CDI, no Centro de Doenças Infecto-Contagiosas, e vamos ver se tem essas formas líquidas, que aí a gente tenta ver se vai melhorar a resposta. Consegui. Falei com a infecto de lá, falei, vamos, o que que você acha? Dá pra gente trocar? Dá, trocamos. Carga viral baixou. Esse paciente, em 2 dias de resposta, 2 dias mesmo, ele conseguiu melhorar e aí ele saiu da nora. Então, o paciente que ia morrer naquela noite, a gente conseguiu prolongar. E aí a gente pegou, ele estava dependente de fentanil, viciado em fentanil. Falei, doutor, o que que você acha? Não era padrão no hospital, metadona. Falei, passa que eu vou dar um jeito. Aí ele falou, você vai? Eu falei, vou. O que que você acha de colocar? Vamos, porque tem que ter muito jeitinho de conversar com o médico. Tem médico que aceita suas Uhum. intervenções, tem médico, por mais que você fale, às vezes não, mas você respeita, né, Uhum. por conta do conhecimento. E aí eu e uma outra farmacêutica, uma amiga, pegamos o carro ali e fomos parar lá num hospital que tinha receita amarela, porque o nosso hospital ainda não tinha, Uhum. hoje tem. E a gente fez um rolezão todo, conseguimos a receita, compramos a metadona, voltamos, falamos, vamos entrar então? Beleza. Conseguimos tirar ele do CTI e ir para a clínica. Então, é um paciente que ia morrer e só por intervenção farmacêutica a gente conseguiu. E é aí que eu falo, quando você quer fazer diferença, quando você quer ajudar, e tem que existir uma humildade. Quando Deus colocar a mão dele, você tira a sua. Mas não era esse caso. Então, dá o seu melhor naquela hora. Então, assim, sempre olhe para o paciente falando que ele tem alguém ali esperando por ele. Pode ser o pai, pode ser a mãe, o irmão. Acho que é a empatia que a gente falou ali. Se coloca, faz o seu melhor naquela hora. Não tá bem, não vai trabalhar, não. Pede o colega para ir. Mas na hora que você tiver, dá o seu melhor ali que você consegue contribuir, Nossa. né? É muito bacana, Nossa, né? emocionante, de verdade. Eu amo. Por Você é a isso. primeira, acho que convidada que eu não tô conseguindo nem falar nada. Sem palavras, eu tô muda. Ah, obrigada. Sem, tô nem fazendo perguntas, vocês estão percebendo? Ah, Ela tá, nossa, que eu. ser humano. Não. Olha, eu ia deixar essa frase pro final, mas eu tava com ela mentalizando o tempo todo aqui, mas eu vou falar agora. A farmácia, por isso você tá fazendo medicina. A farmácia precisa de você, né? Ah, Mas a medicina também, muito. obrigada. Eu Preci- amo gente, A gente gente. precisa de médicos assim, Deus quiser. né? Farmacêuticos também, mas médicos. A gente tá perdendo isso, essa humanidade, assim, esse olhar, né, humano, Sim, por isso que eu comecei falando de primeiro, de não da verdade. medicação, mas primeiro do ser humano que está por Acho que a trás sua ali. missão na farmácia clínica já
em breve vai ser concluída. Agora vem a medicina. Eu pretendo preparar, assim, se Deus quiser, porque eu falei que eu vou ter um farmacêutico ali, que é conduta, eu vou escrever ali, ó, Sim. conduta, avaliação farmacêutica, porque eu preciso de um detalhamento ali. E os cursos, pelo amor de Deus, porque aqui na vou minha mente eu já falar. criei 50 mil projetos com você. Porque, te então, juro, deixa eu te contar só mais uma, na porque minha eu acho mente aqui, que vai valer para por algum favor, colega. conta. Você Não, tem assim, todo o tempo. eu vou deixar, mas tem uma coisa legal, mas assim, só pra encerrar, que eu não vou ficar falando não, porque parece que a gente tá sendo até... Nossa, Não, que quantas isso, histórias. ninguém tá achando isso. Não, mas eu fico preocupada, né? Mas é só pra falar que você consegue fazer a diferença. Então, teve um outro caso que a gente teve um paciente, ele era resistente a todos os antibióticos, gente, todos. E o antibiótico que ele precisava era o Torgino, 14 mil reais, né? E aí ele precisava de 2 ciclos, 28. E aí, como é que faz no SUS? É licitação, hospital público? A gente vai deixar o paciente morrer? Não. Chegou para você, meu filho, tenta resolver, vai em qualquer hospital. Você sai, da onde você estiver, você vai parar em qualquer lugar. Já fiz muito isso também, os colegas que eu tenho, graças a Deus, são muito bons. A gente tem uma equipe maravilhosa. Então, assim, eu agradeço demais por Deus ter colocado num lugar que ali as pessoas fazem a diferença de verdade. Então, chegou ali, não vai morrer pela falta da medicação. A gente se vira e vai arrumar, né? E aí a gente teve esse paciente e ele precisava muito, já estava em choque também. E a gente, por parceria mesmo, porque a gente precisa, enquanto farmacêutico, isso é uma dica, tá? Por favor, sejam parceiros, porque os colegas salvam a gente e salvam os pacientes. E aí eu consegui, num hospital particular, e caramba, foi maravilhoso. A gente conseguiu entrar. E ele falou assim: Ingrid, você vai abrir o processo para a Secretaria de Saúde, então não vem com essa assim, não padrão. Pelo amor de Deus, não usa essa frase não, porque vocês vão escutar isso. A medicação não é padrão, então deixa para não, faz alguma coisa, tenta intervir, fala se a medicação, se tem outra no hospital. Se não tem jeito, vai correr atrás, porque pelo menos você vai ficar com a consciência tranquila que você fez alguma coisa. E aí foi o caso, a gente conseguiu no hospital particular e ele falou assim: Ingrid, você tem 2 anos para você pagar essa medicação, 28 mil. Tá joia? Pode deixar. Então, assim, a gente abriu um processo, deu tempo da Secretaria de Saúde cotar, fazer licitação e a gente devolveu para o hospital particular e o paciente fez a medicação. Então, assim, às vezes a gente vai ter que bolar o processo. Se a gente esperasse um antibiótico ser cotado, passar por licitação para salvar o paciente, já tinha. Então, saibam que existem brechas, tentem resolver, liga para o colega do outro hospital que ele sabe, principalmente se for SUS, a gente tem jeito para tudo. Né? Então é isso. E sobre o curso que você falou, a gente está com um projeto, porque a gente quer formar profissionais assim humanizados para terem. Deus. A gente quer mesmo que o paciente saber um pouquinho dessa questão da psicologia, de como abordar o paciente da melhor forma, de ter esse olhar mais humano. Tentar, assim, eu acho que cursos falando diretamente da farmacologia, a gente tem muito bons cursos, mas mesmo assim a gente vai contextualizar ali com a fisiologia, com a farmacologia, mas principalmente da forma que aborda, de como que você organiza o serviço, como que você vai chegar para trabalhar, pondo em prática mesmo. Pode parecer simples, mas muita gente não tem essa noção, né? Não tem. E a gente tem uma crise de identidade gigante, seja ela no hospital ou na drogaria, né? Falando só dos dois, assim, que é o que eu mais vi. Porque às vezes você chega e fala, mas meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Será que eu vou entrar só com a receita canal? Não, meu Deus, você tem muita chance de fazer a intervenção ali e não deixar esse paciente ir para o hospital. Muita chance. Quando você pega o paciente ali na ponta e você faz uma farmácia clínica ali, disponibiliza tempo e energia para olhar os exames dele e as medicações que estão em conformidade, muitas das vezes você não deixa esse paciente evoluir para o hospital, né? E aí a intenção do nosso curso é essa. Então, assim, a gente está focando um pouquinho de início na hospitalar, mas a gente pretende, né, já está com projetos de expandir para as outras áreas também. E a gente tem hoje uma extensão do Clinic Care, que a gente criou esse canal, o Clinic Care, que a gente está gravando as aulas, né? Vai colocar lá. E a gente tem uma extensão que é o Estudando com a Fabi. A Fabi é maravilhosa, muito maravilhosa, um ser humano fantástico, bióloga e está fazendo medicina também com coraçãozão, entende muito bem. E no nosso curso tem a interpretação de exame, que é tão importante para você conseguir acompanhar esse paciente. Então, pega a gasometria, então a gente pega ali na gasometria, alterou o pH ali, vai alterar
vai fazer ionização ou não ionização do fármaco, a gente faz eventos diversos. Então, a gente tenta conceituar isso tudo para a gente avaliar esse paciente da melhor forma. E esse Estudando com a Fabi é um podcast e é super legal, a voz dela é muito boa, tem uma calma que você nem parece que está estudando nenhum caso clínico, assim, é maravilhoso. Tá? Então, vocês trabalham juntas, né? Nós Esses trabalhamos. cursos vão ser vinculados à Clinicare, então. Isso, exatamente. É arroba o quê? Clinicare? Isso Pessoal mesmo. seguir, Isso, né? obrigada. Gente, não tem nem o que falar, Ingrid. Ah. Estou muda pela primeira vez. Meu Em um Deus. ano de Pharmacast quase estou muda aqui com você. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Pelo trabalho. Você é um ser humano iluminado. Gente, quando você abriu a porta ali, eu já percebi. Agora, conversando com você, não tem outro adjetivo, né? Assim, Obrigada. como eu falei, antes mesmo de te conhecer, de ouvir você falando sobre o seu trabalho, sobre sua paixão, eu falei, é linda por fora, muito mais, né, iluminada e bonita por dentro, assim, que você tem. Acho que ultrapassa, né? Passa ali e a gente consegue perceber isso. Com certeza, muitas vidas foram salvas por você, diretamente ou indiretamente. Obrigada. E muitas ainda vão ser, viu? Sua missão acabou ainda não, tá só começando. Não, mas obrigada pelos elogios, obrigada. Nossa, por me enxergar dessa forma. Eu tô tentando desenvolver cada dia como pessoa, não. Eu acho que isso é o jeito que você me viu, mas muito obrigada por esse carinho. E quais são as perspectivas além do curso? Terminar a faculdade de medicina. Terminar a faculdade de medicina. Nossa, aí eu vou ter um título gigante, porque eu vou morrer E qual a estudando. área que você... Pois é, eu vou falar, você vai rir. Neuroendócrino imunointensiva. Porque eu amo CTI de paixão, mas essa questão neurológica de saber o porquê que a pessoa ele tem tá desenvolvendo um problema ali que seja o Duchenne, por exemplo, me incomoda demais, não ter resolução. Então, saber o que ocasiona. Tudo que vai afetar o sistema nervoso, eu quero saber. Intestino, por isso que eu quero endócrino imuno. Então, é gigante. Onde você botar a mão, vai ser sucesso. Ai, tá vendo? Eu não posso, ó. Tá vendo? Eu falei que não podia ter água aqui. Aonde você encostar, pode ter certeza que será só sucesso, viu? Volte mais vezes, falando mais dos cursos, mais da medicina, mais com as meninas, com a Gisele, que trabalha lá com você, farmacêutica também fantástica, viu? Um abraço para ela. Muito obrigada. Viu? Obrigada, Ingrid. Eu que agradeço. Sempre. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, por ensinar que você tem um conhecimento tão gigantesco com essa humildade que você tem, viu? Eu que agradeço. Você é um ser humano de muita luz. Continue com seu trabalho lindo, levando conhecimento, fazendo a gente crescer como ser humano e desenvolver mais ainda. Eu que tenho a honra de ficar ouvindo aqui vocês aprendendo. Cada um que passa me ensina tanto que vocês não têm noção, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem aqui sempre. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Nossa.